Gravação começando agora. Tá. Bom, então, boa tarde para todos, tá? E se quiserem ficar com a câmera ligada, não vejo problema nenhum nisso. Eu vou ficar com a minha para que vocês tanto me vejam quanto me ouçam. Se alguém tiver com algum problema para me ouvir, principalmente me ouvir ou ver, por favor, fala. Às vezes a tecnologia nos sacaneia, né? Nem sempre ela é nossa aliada, a gente tem que saber lidar com ela das várias formas possíveis, ou pelo menos tentar aprender. Então, antes de eu entrar numa parte mais técnica da matéria, tanto falar do primeiro bimestre, quanto puxar já para o segundo, que algumas coisas estão conectadas, eu preciso fazer alguns esclarecimentos para vocês. Bom, antes de mais nada, sobre o aplicativo CMSP, que eu acredito que todos vocês, ou talvez a grande maioria, já esteja em contato com ele, logando, assistindo as aulas e tudo mais. É obrigado a estar logado naquilo ali, assistir às aulas que tem ali? Depende. Depende de que e de quem. Depende do professor que ministra a sua disciplina. No caso de Sociologia, vocês não são obrigados a logar naquele aplicativo, a usar aquele aplicativo e assistir às aulas ali, por diversos motivos. O primeiro deles, eu não conheço as pessoas que estão desenvolvendo aquilo ali, não sei quem são os professores que estão ali ministrando aulas, então eu não tenho como atestar a qualidade daquilo ali. A única coisa que eu consigo ser responsável é por mim e pelas minhas aulas, consequentemente por vocês também. Então, eu consigo atestar a minha aula, a qualidade da minha aula, e que às vezes nem é tão de qualidade assim, de repente, né? De repente tem coisa melhor aí no mercado, mas eu sou responsável por mim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, tá? Então, eu não vou ficar controlando a presença, nem notas de vocês por aquele aplicativo. Aliás, eu nem sequer concordo com aquele aplicativo, com a maneira como ele foi colocado, imposto e também desenvolvido, vi algumas notícias que andaram saindo aí nos últimos dias. E, naturalmente, a apuração se as informações daquelas notícias são de fato verdadeiras ou não. Até onde eu averiguei, pesquisei, é verdade. Tá? Ali tem algumas coisas muito estranhas por trás daquele aplicativo. Então, eu não vou utilizar aquele aplicativo com vocês. É uma opção clara e deliberada minha, tá? De total responsabilidade minha, inclusive. Agora, se tem professores que querem utilizar, que estão gostando, que para eles está sendo satisfatório, ótimo. Cada professor que cuide do seu. Eu não vou dar palpite em como o outro colega profissional trabalha. Eu tenho que cuidar daquilo que é minha responsabilidade. E assim eu pretendo fazer. Como que eu vou controlar a presença de vocês? Simples, através das atividades. Eu não estou preocupado em ficar fazendo chamada, em ficar sabendo se você está logando, ou está vendo o WhatsApp direto. Isso daí é uma coisa que você tem que se gerenciar no seu tempo, com seus aparelhos tecnológicos da sua vida. A maneira como eu entendo é que aquilo que a gente está vivenciando agora é completamente diferente de uma sala de aula. Então, não adianta eu querer controlar algumas coisas do mesmo ritmo que eu controlaria numa sala de aula, por aqui, porque não vou conseguir. Eu não vou conseguir alcançar a mesma qualidade, a mesma situação, a mesma dinâmica, a mesma logística, o mesmo tudo de uma sala de aula presencial, como todos nós estamos acostumados. Então, eu tenho que me adaptar. Não estou preocupado com presenças. A minha maior preocupação é se, primeiro de tudo, vocês estão saudáveis, segundo, se vocês estão cumprindo com as atividades que estão sendo propostas, por mim e pelos demais professores. Por quê? Prejuízo para a educação, para o ensino-aprendizagem de vocês, é óbvio que está tendo, e vai ter.
Eu não estou sendo pessimista, eu não estou sendo uma pessoa negativa, eu estou sendo realista. O prejuízo existe, ele já está aí batendo a porta de vocês. Mas o que nós temos que fazer agora, nós professores, escola, juntamente com vocês, alunos e as famílias, é justamente tentar minimizar esse prejuízo. E é o que a gente vem tentando fazer. Se a gente vem acertando, se vem errando, isso é uma outra avaliação, mas é o que a gente vem tentando fazer. Então, por isso, todas essas nossas preocupações e esse mundaréu de coisas que a gente foi inundado de março, final de março, para até agora, no meados de junho. Seguinte, como que eu estou organizando as minhas aulas e como que eu pretendo continuar organizando as minhas aulas, a menos que esteja dando tudo errado e que vocês aí me peçam para mudar e principalmente me sugiram alguma coisa para mudar, tá? Porque, do contrário, eu vou entender que está tudo bem e que está tudo dando certo, tá? Eu estou organizando as minhas aulas via Google Classroom, eu acredito que todos vocês saibam. Pelo Google Classroom, o que é o Classroom? O Classroom nada mais é do que uma simulação de sala de aula. Eu estou com o do segundo colegial aqui aberto. Já vou projetar uma tela para vocês verem. Ele é uma simulação de sala de aula. Ali, ele, por exemplo, ele substitui a lousa que eu teria ali para poder escrever um recado para vocês, para poder ali colocar um trabalho com data de entrega, observações e tal. Ele substitui também a lousa para, por exemplo, eu fazer o meu fichamento teórico. E ele é uma maneira de eu vincular ali vídeos, materiais PDF, Word, etc. Então, ele substitui a logística da sala de aula e o ambiente da sala de aula. Só que, obviamente, ele não substitui perfeitamente, porque é impossível. É impossível exigir isso da tecnologia, pelo menos por enquanto. Tá? Então, ele me facilita a vida. E facilita a vida de vocês também, a partir do momento que vocês ficam mais habituados a mexer nele. Eu ainda estou me acostumando com isso. Eu não estou perfeitamente, plenamente habituado ou acostumado com o Classroom. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo, mas é o processo. A gente foi pego de surpresa por essa merda toda aí, dessa pandemia, e a prioridade é se manter vivo. Essa é real. Essa é a realidade da coisa. A prioridade é se manter vivo, porque não adianta eu querer dar aula para um monte de cadáver, ou vocês quererem ter aula com um professor moribundo. Não vai funcionar. Então, o Google Classroom, ele substitui a sala de aula nesse aspecto, e ele serve também para que eu me organize, para que eu também tenha uma segurança dos trabalhos que estão sendo passados e entregues. Um dos meus maiores receios é justamente perder alguma atividade que vocês me enviem, ou perder alguma informação que foi dada no meio do caminho, e comprometer a avaliação e o aprendizado de vocês. Principalmente porque eu seria naturalmente responsabilizado por isso, cobrado por isso, e não existiria desculpa a não ser simplesmente um erro meu, que eu não estou a fim de cometer nem um pouco. Então, o Classroom, ele me dá essa segurança de manter ali os arquivos armazenados na nuvem da Google, como se fosse uma sala de aula, tem um mural de recados, dá para eu criar atividades, formulários, testes, provas, enviar PDF, vídeo, uma caçamba de coisas aí que a gente pode utilizar e aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Mas eu preciso saber de vocês o seguinte, se até agora aquilo que eu venho fazendo é a maneira como eu venho me organizando, se está satisfatório, se está faltando alguma coisa, se precisa melhorar. Tá, Carol disse que está ótimo. Se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, dar uma sugestão, uma crítica que seja. Especialmente tudo ótimo, tudo ok, tudo certo, beleza. Tá, bom, querendo falar alguma coisa, basta ligar o microfone, pedir a fala, se quiser me dar uma sugestão, uma crítica, sou extremamente receptivo para isso, tá? Aliás, as críticas eu acho que tendem a me ajudar a construir
cada vez um nível de qualidade melhor. Pessoal, eu estou prezando, no momento que a gente está aí vivenciando, pela filosofia do menos é mais. Então, eu prefiro muito mais, por exemplo, fazer uma vez por semana um encontro como esse e disparar um material para que vocês leiam, ou passar uma atividade com prazo de 15, 20 dias para que vocês façam, do que eu ter que ficar passando atividadezinhas, listas de exercícios, perguntinhas, coisas do tipo, toda santa semana. Eu nunca me dei bem com tarefa, tá? Nem quando aluno eu me dava bem com tarefa. E quando professor, eu vejo que eu não sei trabalhar por meio de que alguns professores trabalham nesse sistema de toda semana tem uma tarefinha, toda semana tem um exercício. Eu não sei fazer assim. Então, eu prefiro muito mais passar um trabalho um pouco mais denso, que vai exigir de vocês um pouco mais de organização de tempo, e dar esse tempo para vocês. É o que eu já venho falando desde o primeiro colegial. Muitas vezes eu passo trabalhos ali que vocês têm um mês de prazo para fazer. Só que na hora que chegar na data, vou querer que seja feito, eu vou querer qualidade. Aí vocês vão ser cobrados, né? Mas eu também crio as condições para que isso seja feito, tá? Então, eu pretendo continuar me organizando assim. Por mais que a SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação, por mais que a própria diretoria de ensino e a gestão da escola fique falando para a gente passar atividades semanalmente, eu acho que é muito mais válido, de repente, eu fazer uma aula como essa, disparar um texto, do que ficar ali passando listas de exercícios para vocês semanalmente. Eu prefiro assim. Porém, também não critico, também não vou ficar me ocupando das aulas de outros professores se eles gostam de fazer de outra maneira. Eu já entendo, por exemplo, sei lá, matemática, eu acho que já precisa de diariamente, que seja semanalmente, né, um outro tipo de organização e de exercício, porque é um outro nível de complexidade, é uma outra linha de raciocínio, então eu já entendo que é necessário. Agora, para sociologia, não necessariamente, tá? Bom, depois se quiserem pedir a palavra e falar alguma coisa, basta conversar comigo. Sobre o primeiro bimestre, nós fomos pegos de surpresa. E aí a gente também precisou se organizar de surpresa com tudo isso. O que eu fiz? Eu basicamente peguei aquilo que a gente já tinha combinado, pré-combinado, né, na sala de aula presencial, que era sobre o Seminário de Diversidade Cultural no Brasil, e transferi isso para o Google Classroom. Naturalmente, vocês não apresentaram seminários, mas vocês me entregaram os frutos da pesquisa de vocês, através de duas atividadezinhas. A pesquisa, que deveria ser entregue através dos slides, sendo que a nota seria em grupo. Uma grande maioria de pessoas fez e entregou no tempo, fez trabalhos muito bons. Já devo ter dado ali o feedback para vocês, o retorno. Se não, depois, por favor, me cobrem no particular e a gente conversa. Se alguém tiver alguma dúvida da correção, do trabalho, etc., depois me perguntem, me cobrem disso que eu falo com vocês em outro momento possível. Deixa eu ver rapidinho. Vai dar para fazer os 4 bimestres esse ano? Olha, Carol, de novo, não é querendo ser pessimista, é sendo realista e pensando na realidade. Eu acho que esse ano nós não voltamos no modelo presencial. Por quê? Pela maneira como essa epidemia vem se comportando no país, pela maneira como o país vem se comportando frente a essa epidemia, tá? A questão aí dessa doença, e porque ela é um risco real, né? Ela existe, o vírus está em circulação, pode não estar necessariamente aí criando um inferno na terra em Cedral, ou quem sabe até em São José do Rio Preto,
mas o vírus existe. Veja aí, por exemplo, a taxa de mortalidade dele e a velocidade de infecção. E como é uma doença nova, sem vacina, pelo menos ainda, e sem um remédio claramente específico para ela, o que se tem, assim, são alguns testes, algumas suspeitas, pessoas que melhoraram tomando Y, tomando X, tomando não sei o que da vida, né, se benzendo, tomando chá de vó, sei lá o que, mas não se tem um remédio, claro, assim, não é uma dorzinha de cabeça que você vai lá, você toma um Tilenol, um dipirona qualquer, meia horinha passou, sabe, é uma coisa um pouco mais grave. Então, frente à necessidade de se manter vivo, principalmente, eu acredito que a gente não volte no sistema presencial. Se voltarmos, vai ser algo muito, assim, racionado, na qual a gente vai ter talvez um rodízio, sei lá. Então, e qualquer coisa que eu tentar prever aqui para vocês seria, eu não teria, assim, precisão de nada do que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo aquilo que eu acho, pelas coisas que eu venho observando, do comportamento do vírus, do comportamento da doença e do comportamento do brasileiro, tá? Então, não é uma previsão futura, é uma análise, tá? O que você quer dizer com prova online? Explica para mim. Como assim? Ah, tá, o provão global? Olha, eu não sei. Eu acho que não. Por quê? O provão, o que a gente está acostumado a fazer, são ali 10 questões por disciplina, né? Eu acho que matemática, que tem ali umas 30 questões, 20 e poucas questões, sei lá o quê, e 4 dias de prova, vocês se reúnem, bem ao sistema vestibular, Enem, tal. Só que como é que a gente vai fazer isso agora? Sabe, tipo, beleza, pode ser que você, mais aí uma meia dúzia de alunos, né, concentrados, sérios, vão lá e façam a prova, façam a avaliação sem buscar nenhum meio de cola. Mas eu não conseguiria, por exemplo, ter controle sobre isso. E, sinceramente, nem me é interessante ter controle sobre isso. Porque o problema em si não está na cola. O problema está em o porquê se cola. Então, beleza, a pessoa ela quer colar para acertar tudo, tirar 10, nota máxima, né, ser o fudidão da coisa. Tá, beleza, você vai conseguir, você vai colar, vai buscar as respostas na internet, vai tirar a nota que você quiser e parabéns. Só que isso, de fato, reflete que você aprendeu? Reflete que você entendeu? Talvez não, e muito provavelmente não. Então, o problema da cola não está nela em si, mas está no resultado, está naquilo que ela resulta. Né? Uma prova global, aí 10 questões testes que a gente passe, eu tenho certeza que a grande maioria iria buscar as respostas na internet, porque eu buscaria. Eu já fui adolescente, eu já fui aluno, eu faço cursos online e rola dessas coisas. Mas eu também me garanto na questão da minha aprendizagem dos meus estudos. Então é preferível eu passar outros tipos de avaliações, como eu já venho passando, não sei outros professores como vêm fazendo, mas eu procuro fazer dessa maneira, do que eu ficar preocupado com a quantidade de testes que você acerta. Eu penso dessa maneira, tá? Acredito que nós não teremos prova global. E falando agora do conteúdo bimestral, se nós vamos ter os 4 bimestres a nível de conteúdo, vamos. Vai ser na totalidade? Não. Vai ser a nível de adaptação curricular para aquilo que é prioridade dentro de cada disciplina. Então, nós estamos tendo que condensar todo o conteúdo e o currículo de vocês para que a gente dê conta de um recado mínimo, para que a gente dê conta do mínimo e minimize os danos, os prejuízos causados à educação de vocês, tá? Como eu falei, a prioridade é ficar vivo, beleza?
E essa que tem que ser a maior prioridade para todos nós. Não adianta nada querer aprender depois de morto, né? Independente aí das crenças religiosas, se acredita em vida após a morte, aí, sei lá, mas a gente está vivo agora, a gente de preferência permaneça vivo para continuar aprendendo aquilo que for necessário. Bom, falando sobre o primeiro bimestre, passei essa pesquisa para vocês, que podia ser feita em grupo, vocês iriam me devolver os frutos disso nos slides. Vi trabalhos muito bons, outros nem tanto, tanto que eu pedi algumas correções, algumas adaptações, tudo mais, né? Mas, de modo geral, trabalhos muito bons. Esse trabalho que eu passei para vocês, só para eu me lembrar, ele, se não me engano, estava valendo, eu acho que 3 ou 4 pontos, alguma coisinha assim. Depois, eu passei um trabalho individual ainda envolvendo essa mesma temática da diversidade cultural, que era a redação, como eu já costumo passar, né? Então, nesse primeiro momento aí da nossa educação na pandemia, foi basicamente a mesma coisa de uma sala de aula, tá? Eu já tinha explicado a maior parte do que eu tinha para explicar para vocês. O bom foi isso do primeiro bimestre, eu consegui dar aulas, eu dei mais de um mês de aulas para vocês. E nós iríamos começar os seminários quando estourou toda essa merda. Então, a gente já teve o componente teórico, uma carga de aulas aí teóricas muito boa. E a gente ia começar justamente essa parte mais ativa das apresentações de trabalho de vocês. Vocês me entregaram a redação, alguns entregaram, nem todos, evidentemente, né? E aí cabe a gente analisar o seguinte: alguns se aproveitaram do trabalho em grupo para poder justamente ter o seu nome inserido ali em algum grupo e tirar uma nota e tal. Outros não conseguiram fazer os trabalhos individuais por uma questão aí, né, técnica de não ter um celular 100% funcional, um plano de internet que comporte isso, aquilo, outro e tal, e outros simplesmente não quiseram. Como eu falei, eu entendo todos os motivos, só que por esses que não querem fazer por simplesmente não querer, por esses eu lamento. Lamento, mas também não perco meu sono. Porque algumas pessoas que optaram por não fazer absolutamente nada, elas talvez tenham aí celulares mais caros que o meu carro. E, no entanto, optaram por não fazer nada. Talvez elas tenham aí um plano de internet muito melhor que o meu, e ainda assim quiseram não fazer. Que pena para elas, né? E que bom para quem fez, para quem vem aí pelejando e participando. Deixa eu ver aqui. Giovana, sobre o boletim. Eu acredito que vocês vão ter que consultar esse boletim todo online. Não sei como é que funciona, porque eu não conheço a interface do aplicativo do aluno, mas vocês vão ter que consultar isso daí via online. Não sei se já saiu, acredito que saia até o final dessa semana, porque nós tivemos o fechamento de notas na semana passada, algumas notas ainda estão aí sendo modificadas, porque tem alunos que não conseguiram entregar tudo, estão entregando atrasado, outros estavam sem celular e agora que estão conseguindo se conectar, então a gente também não pode prejudicar a pessoa porque ela não tinha condições antes de estar conectada. Então, algumas notas talvez mudem, os que já estão aí com notas consolidadas estão. De modo geral, ninguém ficou com nota vermelha, não quer dizer que todo mundo ficou com nota azul, explico. Seguinte, aqueles que, por exemplo, comigo, a pessoa não me entregou nada, né? A pessoa não acordou nem para me dar bom dia, né? Não que eu queira isso, mas também não fez. Mostrou nem que estava viva. Ela também ela não ficou com 5, não. Não comigo. Ela ficou sem nota. Ela ficou sem nota nenhuma. A nota dela estará em branco. Em branco. Justamente para que ela tenha a chance de, em algum momento que seja na volta às aulas presenciais, se acontecerem, se não acontecerem, seja ainda à distância, tentar se organizar para recuperar aquilo que ela não fez. Os que me entregaram
dentro dos prazos, fazendo as devidas correções quando necessário, etc., esses claramente ficaram com notas. E nós tivemos notas muito boas, porque, ao meu entender, não adianta eu também aplicar o mesmo tipo de avaliação rigorosa que eu aplico dentro de uma sala de aula presencial nesse modelo. A gente foi pego de surpresa. Então, eu tive que ir ali também fazer algumas adaptações das minhas correções. Além dessa redação nossa, nós tivemos também uma avaliaçãozinha bimestral, que foi também uma redação, na qual, nessa redação, vou até abrir aqui para poder ler para vocês, e vou projetar a tela. Nessa avaliação, eu pedi para que vocês... Aqui, ó, acredito que vocês estão vendo a tela. Eu pedi para que vocês fizessem uma reflexão e um texto sobre qual é a função da arte, da cultura e entretenimento para a manutenção da sociedade em situações de pandemia ou calamidade pública. Muitas pessoas me fizeram e eu li textos ótimos. Outros, eu vi alguns textos um pouquinho com alguns detalhes, alguns casos assim, um pouco preocupantes, principalmente na parte de desenvolvimento textual. Obviamente, tinha observações que deviam ser atendidas, redação na norma culta da língua portuguesa, ou seja, escrever o português o mais correto possível, mínimo 20 linhas, fonte, Arial, tamanho 11. Pessoal, não sei como é que está sendo com os outros professores, mas comigo vocês não precisam se preocupar em ficar fazendo as coisas no caderno e me mandando foto. Eu não preciso disso. Aliás, a chance de você escrever lá no caderno com a melhor letra do planeta, me mandar uma foto e a foto sair tudo cagada, tudo borrada e eu não conseguir ler nada, é gigante. Então, não precisam fazer isso, tá? Quando eu pedir alguma atividade pelo Classroom, vocês devem me entregar pelo Classroom, digitado, formatadinho, bonitinho, tá? É bom que vocês já vão se acostumando com isso, porque faculdades, cursos técnicos, e a tendência de agora para frente é isso, é que a gente utilize essas tecnologias, que a gente utilize essas formatações textuais, muito mais do que um caderninho físico. Muitas vezes o caderninho físico ele vai ficar mais para anotações pessoais nossas, tá? Mas, se tem professores pedindo isso também, o professor X, a professora Y está pedindo desse jeito, tá fazendo caderno da foto, beleza, cada um sabe o que faz da sua vida. Eu não quero, tá? Mas, professor, eu não tenho condições de acessar o Classroom. Eu não consigo acessar o Classroom de jeito nenhum, meu celular é tudo cagado, minha internet é uma bosta, não tem jeito. Beleza, não tem jeito, me chama, a gente vai conversar e vai ver aquilo que vai ajeitar. Tá? O importante é eu não perder o seu trabalho, não perder nenhuma informação que você me mande, eu não te prejudicar na nota por conta de um erro da tecnologia, ou até mesmo um erro humano ao mexer na tecnologia, e você conseguir fazer o mínimo que for proposto. Nem que for para você fazer as coisas no caderno e deixar o caderno na escola para eu passar na escola para pegar e ler. Nem que foi isso. Mas a gente dá um jeito. Só que, de modo geral, o Classroom facilita a minha vida e facilita a vida de vocês. É uma questão de hábito, tá? Nessa avaliação aqui, eu pedi para que vocês refletissem. Então, ela é uma reflexão meio que paradoxal. Ela não tem ponto certo e ponto errado. O importante para mim é a reflexão e é o desenvolvimento textual de vocês. E eu queria que vocês justamente pensassem a realidade que vocês vivem. Pensassem aquilo que vocês estão vivenciando. Dentro do conteúdo bimestral de Sociologia. Nós falamos sobre cultura, nós falamos sobre cultura brasileira, vocês pesquisaram aí vários cantos do Brasil sobre a cultura brasileira, legal, pensa isso. A cultura é o quê? A cultura é uma feira livre, a cultura é um evento folclórico, a cultura é uma festa, a cultura é o shopping, é o cinema, é o teatro, é a praça com os amigos, é um show. Ótimo. Beleza, pode ser tudo isso e muito mais, né? De repente a cultura é um livro, é uma literatura que você gosta, é um programa específico de TV que foi interrompido por conta dessa pandemia. Legal, tá. Então a pandemia ela influenciou em muita coisa. Em muita coisa.
na parte cultural, ela influencia em quê? Era isso que eu queria que vocês refletissem. E como que a parte cultural influencia na pandemia? Também o inverso. A pandemia influencia nas manifestações culturais. E a cultura influencia em quê? Não sei se vocês entraram em contato com isso, viram, né, noticiários, coisas do tipo, mas, por exemplo, as pessoas que estavam aí em países que estavam numa situação muito pior que o Brasil, logo ali em março, abril, as pessoas trancadas dentro de casa, só podendo sair dali para poder ir em mercados, ou no máximo ir no banco, tudo fechado, lockdown total. Por exemplo, a Itália, França ficou assim um tempo, Inglaterra, próprios Estados Unidos ficou assim durante algumas semanas. Cara, as pessoas faziam ali apresentações na sacada de casa, cantando, colocando bandeiras, fazendo ali, às vezes, até apresentações de teatro, né, os atores, né, se movimentando, justamente para que essas manifestações, até me arrepia falar isso, para que as manifestações culturais, elas acalmassem um pouquinho as pessoas, elas trouxessem ali um pouquinho de vida, um pouquinho de alegria, porque as pessoas estavam com medo dentro de casa, as pessoas estavam trancadas dentro de casa, né? Sabe aquelas cenas desses filmes apocalípticos que tem um vírus circulando, todo mundo morrendo, guerra, aquela desgracença toda da sociedade ruim? A sensação que fica às vezes é isso, né? Você pensando, porra, se eu saio na rua desprotegido, ou mesmo com uma mascarinha na cara, e aí? Eu vou voltar, eu posso estar contaminado, eu posso contaminar alguém? Então isso causa uma sensação de medo no ser humano, é natural. É natural. Aliás, inatural é a pessoa que não tem medo disso. Inatural, inconsequente, irresponsável e provavelmente o idiota, que não tem medo dessa situação toda. Porque talvez ele não tenha medo por si. Ele se acha o imbatível, ele se acha o super-homem, ou a super-mulher. Ok. Mas ele tem família. Mas tem pessoas que ele gosta. E aí? Essas pessoas são imunes? É algo que a gente tem que refletir. E é algo que eu queria que vocês refletissem nessa atividade da avaliação bimestral, tá? Li textos muito bons, li outros com alguns problemas técnicos de correção, que eu acredito que eu já fui até apontando para vocês, e a gente foi fazendo as correções. Bom, seguinte, hoje eu não vou conseguir entrar na matéria propriamente dita e me alongar e me aprofundar na matéria, assim, do segundo bimestre, porque, como vocês podem ver, já é 4h46, eu não vou ficar aqui tomando todo o resto da tarde de vocês têm tantas outras afazeres a fazer, e eu também, né? Eu tenho uma filha de 6 anos que está aqui na sala, brincando com a avó dela, e eu não sei nem se os dois estão tão vivos até agora, porque às vezes a coisa pega fogo. Então, eu também tenho minhas coisinhas para fazer, mas o que a gente vai estudar agora no segundo bimestre? E eu passei o conteúdo para vocês via Classroom também. Eu passei um capítulo do livro, deixa eu abrir aqui o material. Aqui, ó, vou projetar a tela de novo, tá? Atividade aqui, tá. Aqui vocês estão vendo a tela do Classroom, tá? Aqui, ó, fichamento teórico, material didático. Eu passei duas coisas para vocês. Um fichamento teórico, que é o PowerPoint, que está aqui. É como se fosse aquele resumão de lousa que eu sempre passo, todo comecinho de bimestre. Aqui um resumão, tá? Uma parte mais condensada. E aqui é o capítulo do livro. Só que parte desse capítulo do livro, a gente já viu alguns conteúdos dele, tanto no primeiro colegial, se não me engano, terceiro bimestre, quanto no segundo colegial, logo agora, no primeiro bimestre de novo. Por exemplo, a diferença de etnocentrismo e relativismo cultural, o conceito de cultura. Essas coisas a gente já viu, a gente já está cansado de falar, eu não vou ficar repetindo. Tá? Então, a parte que vocês devem ver desse material é a partir da página 67 à página 72,
que corresponde, a partir da página 77, o tópico 3, cujo título é Cultura, Ideologia e Indústria Cultural. Esse é o conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos conversar ainda sobre cultura, só que dentro de um plano relacionado ao conceito de ideologia, o conceito de indústria cultural. Nós vamos diferenciar as várias faces da cultura, que seria a cultura de massa, a cultura erudita, a cultura popular, e isso é uma coisa simples. Nós vamos falar sobre consumo e consumismo, e nós vamos também falar sobre tribos urbanas. Inclusive, na semana que vem, eu vou lançar para vocês o nosso trabalho do bimestre, que girará em torno do tema tribos urbanas. Não vou entrar nisso agora, não quero que vocês se preocupem agora, semana que vem eu lanço, vou dar um prazo naturalmente alongado para que vocês façam, porque é uma pesquisa que pode ser feita em grupo ou individual que seja, e aí a gente conversa semana que vem de novo, para poder eu esclarecer esse trabalho e a gente já começa a falar da matéria. Agora, o que eu queria fazer com vocês agora, antes de abrir um tempinho para que a gente pudesse conversar, tirar dúvidas, vocês falarem, se quiserem também ou não, antes da gente encerrar. Eu vou passar para vocês uma música. É uma música do Cazuza, não sei se todos conhecem esse compositor e intérprete brasileiro. Ele já falecido, se não me engano, ele faleceu na década de 90 por complicações devido à AIDS. Infelizmente, ele foi acometido por essa doença maldita. E ele escreveu uma música chamada Ideologia. E eu gostaria que a gente refletisse em torno dessa música chamada Ideologia, e para a gente já ter aí um ponto introdutório da nossa matéria. Eu vou tentar projetar a tela minha, aqui do Google. Se não sair som da música, vocês, por favor, me alertem. E aí eu lanço o link do YouTube para que vocês possam ouvir. Então, vocês estão vendo aqui a tela do Google. Eu vou aumentar e vamos à música. Novamente, se vocês não conseguirem ouvir, por favor, me falem, tá? Ainda está em fase de testes, isso para mim, então tem muita coisa que eu estou aprendendo. Estão conseguindo ouvir? Ótimo. Quer que aumente o som ou não precisa? Ok. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. É um barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Ramonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar
Mas ter que saber quem eu sou, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Pessoal, vocês conseguiram ouvir de boa? Na íntegra? Sim, sim. Teve atraso de som? Tipo, o som estava desconectado da fala, alguma coisa assim ou não? Ótimo, maravilha, tá o normal. É que aqui, como eu estou usando um fone Bluetooth, fica levemente desincronizado, né? Coisa de 1 segundo, meio segundo, tá? Mas que bom que para vocês deu tudo certo. Bom, seguinte, tá? Às vezes o áudio diminuía. Bom, aí pode ser que seja alguma configuração do seu celular, ou do seu computador. Por exemplo, eu reparo o seguinte, quando eu estou ouvindo uma música no Deezer, por exemplo, e eu recebo uma mensagem no WhatsApp, a música diminui. Então, o que eu faço? Eu coloco tudo no silencioso, para eu não receber notificação de nada, aumento o volume do aparelho ali das mídias, e aí eu vou usar minhas coisas, tá? Isso aí foi eu meio que percebi isso aí na cagada, mas às vezes pode ser que seja isso, viu, Manoel? Bom, seguinte, o que o Cazuza fala muito nessa música é o título dela, ideologia, né? E essa palavrinha ideologia, ela se tornou uma palavra muito famigerada, né? Ela ganhou uma fama muito ruim em torno dela. Só que foi uma fama muito ruim, construída principalmente por pessoas mal intencionadas, pessoas mau caráteres e também pessoas levemente burras, porque não entendem o que é ideologia e não conseguem entender qual é o sentido disso. Por que ela ganhou essa fama toda? Bom, ideologia, ela foi uma palavra que ela se tornou muito famosa pelas teorias de Karl Marx. E foi ele também, o Karl Marx, que ele deu um novo sentido para a ideologia, um novo entendimento para a ideologia, principalmente no âmbito dos estudos sociais, econômicos, políticos, e essas frentes todas. Mas não quer dizer que, obrigatoriamente, ideologia esteja ligada às teorias, obrigatoriamente, de Karl Marx. Não quer dizer que ideologia seja uma palavra que, obrigatoriamente, esteja ligada a socialismo e comunismo. Pensar isso além de burrice, é desonestidade. Então, por favor, afastem essa ideia da mente de vocês, tá? Porque a ideologia, ela vai muito além de partidos políticos, ela vai muito além
de conceito de esquerda, direita, centro na política. Não tem, não é obrigatoriamente ideologia está ligado com a esquerda, está ligado com a direita. Não é assim. Não é assim, tá? De modo geral, e em resumo, porque já são quase 5 horas, a ideologia, ela seria nada mais do que um conjunto de pensamentos, um conjunto de ideias. Podem ser ideias variadas, podem ser ideias de múltiplas naturezas, podem ser ideias econômicas, ideias políticas, ideias religiosas, podem ser ideias espirituais, podem ser ideias científicas. Então, são ideias, ela não tem um partido específico. E, no entanto, todos os partidos políticos possuem alguma ideologia. Não vou necessariamente dizer, principalmente porque eu não tenho tanta certeza assim, eu nunca parei para refletir nessa questão filosófica, mas eu não vou dizer que obrigatoriamente todas as pessoas nas suas vidas comuns têm ideologia. Não sei se é assim, talvez seja, mas eu prefiro não afirmar isso, principalmente por não estar muito seguro dessa frase. Mas instituições políticas, instituições econômicas, frentes de trabalho, e principalmente pessoas que, de alguma maneira, desenvolvem algum trabalho ligado ao conhecimento científico ou cultural, elas têm uma ideologia. Porque elas não vão simplesmente desempenhar um papel, fazer alguma coisa, sem ter uma ideia por trás. Nunca. Podem ser ideias ótimas, podem ser ideias boas, podem ser coisas bobas e fúteis, podem ser coisas intelectualmente ultra avançadas, podem ser ideias progressistas, ideias reacionárias, podem ser, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas elas existem, elas estão lá por trás. Tá? Então, o que a gente vai conversar agora, ligado a essa noção de que cultura preenche a nossa vida, preenche a sociedade que a gente vive, não só pelas manifestações artísticas, as belas artes, coisas do tipo, mas a cultura também é a nossa identidade social. Então, se aqui no Brasil a gente, como eu já cansei de falar, se aqui no Brasil a gente fala português brasileiro, isso é uma questão cultural. Isso é um aspecto cultural nosso, que foi construído ao longo de história, ao longo de tempo, ao longo de vidas e mortes, ao longo de pessoas pensando essa realidade, né? Então, não é por acaso. Isso é cultura. A nossa história é cultura. A nossa história é recheada de cultura. E também é recheada de ideias. E o conjunto dessas ideias e o motivo dessas ideias existirem, e a maneira como essas ideias atuam e influenciam na nossa vida, isso é a ideologia, tá? Então, nesse segundo bimestre, nós vamos falar sobre isso. Não vou me alongar muito mais, tá? Porque já faz aí 1 hora, pouquinho mais de 1 hora que a gente está conversando, e como eu falei, vocês devem ter aí outros afazeres para cumprir. E vou tentar disponibilizar essa aula de alguma maneira aí, no YouTube, sei lá, por onde. Se alguém souber, depois puder me dar umas dicas, eu aceito também, porque de repente vocês são melhores nisso do que eu tenho certeza que muitos são. Eu ainda estou apanhando e aprendendo. Então, na semana que vem, a gente vai começar já a semana falando da atividade que eu vou passar para vocês, para que vocês façam, vou explicar essa atividade, e a gente já vai começar a entrar um pouco mais a fundo nesse conteúdo. Por favor, leiam as coisas que eu passei, para vocês, dentro da medida do possível, lógico, leiam, e aí, para que a gente tenha conteúdos para debater, para discutir, tá? E agora, se alguém quiser abrir o microfone, ligar a câmera também, para poder falar, a gente se vê, vocês podem ficar à vontade. Se quiserem mandar no chat,
Podem ficar à vontade também. Dúvidas, críticas, sugestões. Se não entendeu alguma coisa, se eu falei muito rápido, se achou que foi uma bosta hoje, sei lá, podem ficar à vontade. Nossa, que silêncio sepulcral. Obrigado, Sara, obrigado. Você é sempre gentil. Às vezes um pouco exagerado, mas gentil. Agradeço. Valeu, obrigadão mesmo. Tá tudo muito novo, viu? Então, essa experiência aqui, é a segunda aula que eu estou gravando. Terceira, na verdade, né? Porque eu comecei na sexta-feira passada com o pessoal da letiva. E eu meio que foi a título de teste, tá? Hoje, um pouquinho mais cedo, eu gravei com o pessoal do primeiro colegial. E agora com o segundo. Agora à noite eu vou fazer com o terceiro. Então tá tudo muito novo, né? Eu tô precisando rever muitos conceitos meus, a maneira de falar, de apresentar e tal. É muito diferente por aqui. Bom, vocês sentiram, né? Obrigado, Manoel, obrigado. Eu confesso que eu ainda não estou 100% satisfeito com o Classroom, não com o programa, comigo lidando com o Classroom. Eu estou cada dia ali fuçando e aprendendo mais. Mas vamos ver como é que a gente vai lidando, né? Eu estou tentando. Obrigado, Felipe. Valeu. Ó, pessoal, um ponto interessante que vocês... Valeu, Carol, obrigadão também. Um ponto interessante que vocês tocaram no começo, antes de eu apresentar o clipe e tudo mais, foi a questão das aulas, se vai voltar as aulas presenciais, etc. Valeu, Júlio, valeu, Bruno. Bom, aí é o seguinte, pessoal, uma coisa importante da gente entender. Nós não estamos de férias, nós não estamos em festa, ninguém que eu digo é eu e as pessoas que eu conheço, que eu sei que tem um pouco mais de 2 neurônios, estão comemorando o que está acontecendo. O que está acontecendo é grave, o que está acontecendo é sério, é real, tá? E, como eu falei, a prioridade é a gente se manter vivo. Só que eu tenho que ser condizente com tudo aquilo que eu estudo, com tudo aquilo que eu acredito e com aquilo que eu trabalho para que aconteça, né? Com a ideologia que eu carrego dentro da minha vida, né? Então, com a ideologia que eu penso e trabalho para que exista, tanto para mim quanto para os outros. E obrigado, Gabriel, obrigado, Luiz. E assim, eu não posso ser hipócrita nem demagogo comigo, nem com vocês, tá? Então, o que a gente está tentando fazer, literalmente, é um esforço de guerra para que os danos à educação de vocês sejam minimizados, mas eles vão existir, tá? Eu estaria sendo aqui, eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que não, vai tudo bem, vai ser melhor do que a sala de aula presencial, não vai acontecer nada, podem ficar tranquilos. Não, não. Já está havendo um prejuízo. Já está havendo um prejuízo. Vou citar um exemplo pessoal. A minha filha tem 6 anos. Ela está em fase de alfabetização, aprendendo a ler e escrever. Ela está com defasagem nisso, não conseguindo ler e escrever perfeitamente, como já... Não perfeitamente, mas assim, no mesmo ritmo que estaria as crianças com 6 anos regularmente, por conta disso. Ela está tendo que fazer as tarefas comigo em casa. E eu não sou alfabetizador, né? Por mais que eu tenha aqui a camisa de um alfabetizador no peito, né? Eu não sou um alfabetizador.
Então, eu estou tendo que aprender muita coisa, tendo que aqui me virar, me desdobrar para que dê certo e compensar tanto as dificuldades dela quanto as minhas também, e o mesmo vale para vocês, né? Por isso que eu estou prezando pelo menos é mais. Como eu falei, eu prefiro passar um trabalho e dar um mês para vocês fazerem do que passar 4, 5 trabalhos. Eu prefiro. E a gente tocando da maneira como dá. E se organizando da maneira como dá. O Classroom, como eu falei para vocês, eu acredito que alguns de vocês já perceberam isso, tanto que até elogiaram, ele ajuda a nos organizar. Ele está lá, as coisas estão postas, estão separadas por dia, por tópico e etc. É uma questão da gente se habituar com a ferramenta, né? Brenda, é verdade essa suposta história de quarto colegial? Ó, essa ideia do quarto colegial, eu não sei onde vocês leram exatamente isso daí, não. Depois, se puderem até me mandar, ou jogar lá no grupo, eu agradeço, tá? Porque eu não sei exatamente qual a notícia que vocês leram. O quarto colegial, ele já é discutido há anos, tá? Ele não é de agora, não, essa ideia. Então, beleza, vocês encontraram isso aí no Facebook, mas qual o link da notícia? Tá, por quem? Era algum jornal, era alguma revista que publicou? É o quê? É isso que eu quero saber. Se vocês tiverem depois, por favor, mandem. O quarto colegial ele já é discutido há um tempo, assim como, por exemplo, antigamente não tinha nono ano. Antigamente ia até a oitava série. O nono ano é correspondente à oitava série do ensino fundamental. Por quê? Porque, na verdade, eles não criaram um ano a mais para o ensino fundamental. Eles puxaram um ano do ensino infantil, do prézinho ali, que é o ano de alfabetização, o primeiro ano. É isso. Então, essa ideia do quarto colegial seria um tempo a mais dentro do ensino médio, um ano a mais dentro do ensino médio, né, um quarto ensino médio, para que vocês pudessem ter um aprofundamento maior dentro dessas disciplinas básicas e, quem sabe, até uma preparação melhor para ensino técnico e vestibulares, né? Isso já é uma ideia que vem sendo discutida. Vai acontecer? Não sei. Eu até acredito que não tão cedo. Não tem que. Gente, se a gente não está dando conta do básico agora, porque está aí uma doença batendo na porta da gente, e a gente isolado dentro de casa e tudo mais e tal, não adianta querer aplicar isso agora, né? Ainda mais na situação da educação do país como está, do Ministério da Educação mais organizado do que tudo. Então, para esse ano, eu duvido. Assim como para ano que vem também. Quem sabe no futuro próximo, ao longo dos próximos anos. Mas, por enquanto, não. Mas já é uma ideia que vem sendo discutida há um tempo por vários teóricos, vários pensadores da linha educacional. O que mais? Olha, qualquer informação que o governo esteja soltando nesse exato momento ainda é a título de estudo e de hipótese, tá? São ideias. Vai voltar às aulas com 20% de alunos nas escolas? Não sei. Enquanto não for soltado nada oficial, assim, a nível de lei, assinado pelo governador, pelos secretários, etc., e também aprovado pela Câmara de Deputados e tudo mais, não tem como a gente acreditar em nada, tá? Vai voltar com rodízio de alunos, 20%, poucas aulas por semana e tudo mais? Não sei. Mas, se fosse para a gente voltar às aulas, o mais sensato seria esperar a curva de contágio baixar, coisa que não está baixando, mas a curva de contágio ela teria que estar mais baixa do que ela está agora, muito mais baixa. Ou seja, o vírus ele teria que estar apresentando um comportamento que ele está parando de circular pela sociedade brasileira, né? Ele está um pouco mais contido,
você conseguir rastrear quem está infectado, o possíveis casos de infecção, etc., coisa que a gente não está conseguindo, para que voltasse aos poucos a escola. Professor, mas abriu o shopping, mas não abriu escola. Que bom que não abriu escola, e que pena que abriu o shopping. Não pelos trabalhadores, mas principalmente porque os shoppings são pontos de aglomeração gigantescos, mais do que a própria escola e a sala de aula. Então, a meu ver, a opinião desse reais professor é que é de uma irresponsabilidade absurda ter aberto shoppings, né? Independente aí das questões de crise econômica, a economia só se movimenta se as pessoas estiverem vivas, tá? Então, gente morta não compra, gente morta não vai no restaurante, gente morta não movimenta a economia. Essa é a minha opinião. Gabriele, vai voltar às aulas esse ano? Não sei. Alguns querem que volte às aulas, alguns planejam que volte às aulas de uma maneira como a Emanuele apontou ali, 20% dos alunos, de uma maneira fracionada, rodízios e tudo mais. Isso vai acontecer? Não sei. Se eu tivesse que apostar se isso vai acontecer, não. Não por uma questão realista, não pessimismo, tá? O Felipe falou, até aprovar, já acabou o ano. Se for aprovado, não, as coisas estão sendo aprovadas um pouco mais rápidas do que o normal agora, justamente por conta desse momento de crise, tá? Então, não é bem assim, não, mas é uma questão de sensatez e o mínimo de inteligência por parte dos nossos governantes aí. No caso, nem tanto pelo governo federal, mas pelo governo estadual, que nós respondemos diretamente, já que somos aí uma escola do Estado e não do governo federal. Pedro, com essa quantidade de manifestações diariamente, difícil diminuir. Concordo. Não é nem só pelas manifestações, é pela questão da quebra do isolamento social, né? As pessoas estão aí, parece que desesperadas para visitar os shoppings, os calçadões de lojas, os centros das cidades, fazer suas festinhas, dar os seus rolês. Então, diante dessa situação toda, fica difícil, fica bem difícil. O caso das manifestações, que é um nível de aglomeração também muito grande, ali, por trás daquilo ali, reside um motivo muito menos fútil do que simplesmente você ir visitar um shopping para ver se tem uma bolsa, uma roupa, um sapato novo, ou simplesmente ver a vitrine. Mas, ainda assim, né, uma manifestação de rua, seja por motivo político ou não, ela gera uma aglomeração e os vetores de contágio e transmissão desse vírus, eles aumentam, sim. Isso é fato, Pedro. O que mais? Manoel, tá realmente complicado, né? Bares abrindo de maneira clandestina, as pessoas fazendo aí suas reuniões, né? Suas Coronas Fest. E isso é uma questão irresponsável, né? E aí cada um que responda de acordo com o peso de sua consciência e com a sua imunidade biológica. Uma coisa é fato, é um vírus, uma doença nova, na qual não se tem vacina, e nenhum remédio comprovadamente específico e eficaz contra ela. O que se tem são algumas hipóteses, alguns estudos que estão sendo feitos para que se chegue aí numa maneira de sanar todo esse problema, né? A única coisa que se pede para as pessoas é para que elas fiquem em casa. Uma coisa é você sair para trabalhar, outra coisa é você sair para um rolezinho ou para uma festa com os parça. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Oi, Heloísa, pode falar.
Luísa, fala, querida, pode falar, liga o microfone, pode falar, fica à vontade. Não, desistiu ou apertou o botão sem querer, sem problema. Pessoal, é o seguinte, já é 5h18, para não nos alongarmos mais, tanto eu quanto vocês temos outros afazeres aí, eu vou encerrando por aqui, e antes de mais nada eu quero agradecer a presença de todos, tá? Agora, nesse exato momento, contando comigo, nós temos 21 pessoas na sala, né? A Brenda já saiu 20, então, no ápice aí nós tivemos, se não me engano, umas 27, 26 pessoas na sala, acredito que pessoas dos 3 segundos colegiais, talvez do segundo A e do segundo B um pouco mais do que do segundo C, mas não tem problema nenhum. E como eu falei, foi gravado tudo isso, tá? E eu vou fazer o possível para conseguir disponibilizar para vocês essa aula e as próximas, de alguma maneira, para que tanto vocês possam rever, caso queiram, achem necessário, quanto vocês possam passar para os colegas de vocês, ou os colegas de vocês vejam ali de alguma maneira, tá? Eu vou jogar aqui para vocês o link do YouTube da música, para caso vocês queiram ouvir em outro momento, vocês possam pegar, tá? Rapidinho, deixa eu só copiar aqui, vou jogar aqui no chat mesmo. Esse é o link da música do YouTube do Cazuza. O nome da música é Ideologia. O que eu passei para vocês foi o clipe oficial da música, tá? Bom, muito obrigado, vocês se comportaram muito bem, respeitando os momentos dos direitos de fala. Eu acho que a aula fluiu muito legal, pelo menos para esse primeiro momento. Na próxima a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais e eu não vou precisar ficar dando todos esses recados iniciais agora. E, por enquanto, é só. Muito, muito obrigado mesmo. Foi uma baita uma experiência, foi do caralho. Valeu.